Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e sejam todos muito bem-vindos. Gosta de mistérios, casos criminais e ufológicos? Então eu te convido a se inscrever no canal e me acompanhar também lá nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E para quem puder, considere a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Isso vai ajudar demais no meu trabalho, na produção dos vídeos e na manutenção do canal. Fechado? Bom, há 40 anos, na pequena cidade de Tingley, a sudeste de Leeds, na Inglaterra, aconteceu algo que até hoje intriga os investigadores e diversas teorias foram criadas, mas nenhuma conseguiu desvendar a misteriosa morte de Zygmunt Adamski, um polonês que vivia na Inglaterra desde os 22 anos de idade, onde se fixou, casou e trabalhou a vida inteira em uma mina de carvão local, na Lofthouse Colliery. Até hoje, se discute se o que aconteceu foi uma abdução alienígena ou um brutal assassinato cometido pelos humanos mesmo. Este incidente, mesmo tendo ocorrido há tanto tempo, continua sem explicação e traz brechas para diversas teorias da conspiração. Mas para entender tudo, conhecer todos os detalhes, para que você consiga tirar a sua própria conclusão, vamos aos fatos. Foi no dia 6 de junho de 1980, quando o mineiro polonês Zygmunt Adamski saiu de casa por volta das 15 horas e 45 minutos, com o objetivo de comprar legumes e voltar para casa. Ele vivia com sua esposa doente, ela estava com esclerose múltipla e confinada numa cadeira de rodas. Então, por essa razão, ele foi às compras pretendendo voltar o mais rápido possível para cuidar da esposa. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Já era noite e, como o marido não voltava, a esposa de Adamski, Leukádia Rowalska, contatou a polícia, que logo iniciou uma longa busca pela região. Os policiais vasculharam a área por 5 dias, até que o corpo do mineiro foi localizado. Zygmunt Adamski estava no topo de uma mina de carvão a uns 40 quilômetros de sua casa. E é aí que a história começa a ganhar um tom insólito, pois o local, a mina de carvão, era um lugar isolado e de difícil acesso. Só seria possível chegar até lá de caminhonete ou algum outro veículo com resistência, mas não a pé. Ainda mais Adamski, que já tinha lá seus 56 anos de idade, sofrendo de bronquite em razão de fumar e dos esporos que respirou durante tantos anos trabalhando na mina de carvão. Tanto que, pouco tempo antes do ocorrido, ele havia entrado com um pedido de aposentadoria por causa dessa doença, o que não havia sido aceito pela empresa mineradora. Então, com certeza, ele não tinha capacidade física de subir tudo aquilo sozinho. Segundo constatei, na época, o acesso àquele local só era possível de caminhonete ou caminhão, ou seja, veículos com bastante tração. Trevor Parker, que foi quem achou o corpo, era filho do dono de um centro de distribuição de carvão que ficava próximo a uma antiga estação ferroviária de Todmorden. Trevor contou à polícia que estava carregando um dos caminhões da empresa para as entregas do segundo turno daquele dia, quando encontrou o corpo de um homem em cima de uma pilha de mais ou menos 3 metros de carvão antrácito. Ele disse que olhou mais de perto e logo notou que o homem realmente já estava sem vida. A polícia, assim que chegou ao local, realizou ali os primeiros exames no corpo e o detetive Alan Godfrey fez uma rápida análise e constatou que o morto estava de bruços, o terno continuava intacto, porém a camisa havia sumido, a carteira, a aliança e o relógio também simplesmente desapareceram. Os sapatos estavam amarrados com uma força extrema, fazendo com que os pés da vítima ficassem roxos. Trevor ainda informou à polícia que esteve no pátio pela última vez naquele dia por volta das 11 horas da manhã e que com certeza o corpo de Adamski não estava lá naquele momento e também que ele mesmo havia fechado os portões quando saiu e até onde ele saiba ninguém havia entrado ali. Isso indicava, aparentemente, que o corpo deve ter sido colocado ali durante esse tempo em que ele esteve ausente.
Mas um fato estranho é que não havia sinal de sujeira aparente por nenhuma parte do corpo ou das roupas, nem mesmo causada pelo carvão, o que fez com que a polícia descartasse a possibilidade de que ele estivesse dormindo em condições adversas naqueles últimos 5 dias. Ou seja, não parecia que ele pudesse ter ficado em alguma espécie de cativeiro durante aquele tempo em que sumiu. E o fato de ele não ter manchas de carvão também excluía a hipótese de ter escalado sozinho um monte de carvão onde foi encontrado. Outro ponto interessante é que não havia marca de pegadas ali pela região e o corpo também não demonstrava possuir traços de luta. Segundo o detetive, era como se Adamski estivesse simplesmente dormindo. Zygmunt possuía apenas pequenas marcas semelhantes a de queimaduras ao redor da cabeça, na nuca e nos ombros. Outro fato insólito é que sobre esses ferimentos havia uma substância verde amarelada, parecida com gel, uma espécie de gosma ali em cima dos ferimentos. Essa substância sugeriu aos investigadores que talvez, por mais bizarro que pareça, teria havido ali uma tentativa de tratar as queimaduras de Adamski enquanto ele ainda estava vivo. E com tanta coisa estranha assim, os detetives pediram para que o Departamento de Investigações Criminais inspecionasse com máxima cautela a cena do possível crime e também inspecionasse muito bem o cadáver para ver se conseguiam encontrar alguma coisa ali esclarecedora. O médico legista Alan Edwards, durante a autópsia, relatou que a barba, as unhas, os cabelos e os pelos do corpo de Zygmunt não tinha crescido durante os 5 dias que ele esteve desaparecido. Era como se o crescimento tivesse sido interrompido por todo esse tempo. O homem havia se alimentado antes de sair de casa, porém, abduzidos, a comida não havia digerido em seu estômago. Ela estava lá, ela permanecia toda lá. Mais um fato estranho é que nenhum órgão ou parte do corpo havia sido colocado sob algum estresse, confirmando as suspeitas do detetive Godfrey. Não havia ferimentos ou rupturas internas, tampouco algum dano vascular ou cerebral. O médico estava tão atônito com aquele cadáver que chegou a ponto de dizer que era como se o corpo tivesse sido apenas desligado de forma natural. Porém, mesmo sem conseguir explicar plenamente, ele precisava atestar algo como causa da morte de Zygmunt Adamski. Então, ele fez constar no auto de autópsia como causa da morte parada cardíaca por insuficiência pulmonar. A hora da morte foi dada entre 11 e 13 horas no dia 11 de junho, mesma data na qual o cadáver foi encontrado, 5 dias após seu desaparecimento. Esses dados periciais estimados claramente tornaram a morte de Adamski um dos grandes mistérios não solucionados já documentados. E isso, como podemos imaginar, abriu margem para especulações que buscavam responder perguntas como: onde ele esteve por todo esse tempo? O que o matou ou causou sua morte? Claro que o resultado não convincente das investigações abriu espaço para diversas teorias da conspiração. Assassinato, sequestro eram possibilidades, porém Zygmunt não possuía inimigos nem dinheiro. Era apenas um velho mineiro. Além disso, o estado do corpo não se encaixava como se fosse de alguém que havia sido assaltado, muito menos ficado em cativeiro por 5 dias. E também o estado do corpo não mostrava que a morte tinha sido violenta. Depois de 40 anos, a morte de Adamski ainda é um dos maiores mistérios da Inglaterra. Teria sido ele morto em um crime perfeito? Que sabemos não parece ter existido? Ou, pela teoria dos mais believers, o caso foi uma abdução alienígena? Um dos aspectos mais misteriosos envolvendo essa morte foi que, em cima das queimaduras, como eu já falei, havia uma espécie de gosma gelatinosa verde amarelada. E mesmo com inúmeras pesquisas realizadas ao longo dos anos, ainda não foi possível definir qual era a sua origem. Já sobre a teoria dos believers, inclusive, ela é realmente bastante citada nos documentos sobre o caso, pois em Todmorden, localizada perto de West Yorkshire,
A cidade na qual o mineiro morava era conhecida por registrar um alto número de relatos de pessoas que afirmavam ter tido contatos e experiências com extraterrestres, lá nos anos de 1970 e 1980. O próprio investigador desse caso, o detetive Alan Godfrey, foi testemunha de um avistamento de OVNI em Todmorden, 6 meses após a morte de Adamski. Os estudiosos de ufologia alegam ainda que o caso foi um contato de 6º grau, que é quando existe um incidente com um OVNI que provoca ferimentos ou até mesmo a morte imediata do ser humano. A verdade, no entanto, é que quase 40 anos depois do incidente, ele continua sem solução e é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da década de 1980. Mas me diz aí, abduzido, qual é a sua teoria para essa história tão insólita? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com quem você acha que pode gostar do conteúdo aqui do canal. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.